Reverendíssima Sra. Arcebispo de Braga, Dr. João Ortiga, damos início à sessão de apresentação do livro Portugal Católico, a Beleza na Diversidade. Os que aqui estamos representamos todos para uma sessão que, por certo, vai ser do nosso agrado, por aquilo que aqui nos traz e também pela forma como o queremos dar a conhecer. Desde logo, uma expressão eloquente do catolicismo e da cultura e da arte, a música. Teremos connosco a mezzo-soprano Cristina Gonçalves e o flutista Dírio Alves. Então, muito boa noite, e nós os dois vamos interpretar com muito gosto uma Ave Maria do compositor Caccini.
contar com a presença de todos, sinal visível de bons sentimentos e sentido crítico, assim esperamos, essencial para se fazer eco do trabalho que hoje se apresenta. Este trabalho, o livro Portugal Católico. À variedade de autores e visões tem de se juntar um vasto conjunto de outros contributos, nomeadamente na produção da obra que agora chega às nossas mãos. As letras nasceram da criatividade de mulheres e homens que encontram na composição gráfica de muitos criativos e na paginação de todos os capítulos o enquadramento necessário. Para esta obra contámos com o apoio especial do Sr. Alexandre Soares Santos e foi um apoio absolutamente crucial na concretização deste projeto. Também contámos com o apoio fundamental da Conferência Episcopal Portuguesa. Hoje queremos deixar aqui um agradecimento especial ao Sr. Dom José Cordeiro, Bispo da Diocese de Bragança Miranda, pelo apoio inesquecível ato de entrega da obra ao Papa Francisco, pela delegação que se deslocou ao Vaticano exatamente para esse efeito. E também ao Sr. Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal, que desde o início acompanhou esta obra, que nos apoiou das suas mais diferentes formas e foi um apoio crucial. A eles o nosso muito obrigado e à Conferência Episcopal Portuguesa. Outros apoios vieram, cruciais também, como não compreender, para uma obra desta dimensão, desta natureza. Cito em especial a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, da Fundação Carlos Gulbenkian, da União das Misericórdias Portuguesas, da Santa Casa da Misericórdia do Porto e também da Manolena, que nos brindou com as velas que se encontram ali à entrada desta sala. Um símbolo muito expressivo da necessidade portuguesa, necessariamente, e que poderão levar para vossas casas no final. É uma oferta desta empresa que quis também estar presente connosco neste lançamento aqui em Braga também. E a todos que, de uma forma geral, chegaram também de diferentes modos, não só monetários, mas também com outras expressões de apoio. E hoje queremos, não é possível compreender nomeá-los a todos, mas queremos deixar aqui o nosso muito bem-aja, porque às vezes passaram por gestos e símbolos e apoios, às vezes até por um telefonema, e que foram cruciais para toda a equipa de investigadores que se envolveram nesta obra. Muito obrigada a todos e queremos deixar aqui este apoio. E podemos nomear, pelo menos, os contributos que chegaram de Braga, não só para alguns artigos do Portugal Católico, desta obra, mas sobretudo para esta sessão. Desde logo, como já ouvimos a mesa soprano de Cristina Gonçalves e o minutista Dário Alves, mas também todos os serviços aqui do Museu Pio XII, na pessoa do Cónigo José Paulo Abreu e toda a sua equipa, pela abertura de portas e por todas as facilidades concedidas para que esta sessão decorresse aqui nesta bela sala. E temos que dizer que Portugal Católico é muito mais do que um livro. É um livro, pelo menos a várias vozes, na perspectiva de um poliedro de opiniões, como gosta de dizer o Papa Francisco. Vai onde uma obra apologética nunca iria. Dos conservadores aos progressistas, usando estereótipos habituais, este projeto dá-nos uma abordagem ampla, aberta. E porque temos interpretações plurais, há de haver quem subscreva umas leituras e quem não se reveja noutras. Assumimos o risco. Enquanto investigadores, não podemos negar a evidência da diversidade na Igreja Católica. E a ver o mundo em diversidade, a partir da fé, esta obra vai muito, muito, muito para além do que se procura quando se vai ao fundo de alguma coisa. Ela está para lá do próprio objeto de estudo. A Igreja Católica, com as suas múltiplas vivências, com as suas múltiplas experiências, é isso que nós quisemos, desde o início, no projeto de investigação, que ela ficasse patente aqui nestas páginas. Lendo os textos, na sua grande amplitude de interpretações que encontrarão na obra, a Igreja retrata neste livro, ou a Igreja retratada, então, neste livro, revela-se como uma Igreja em relação fraterna, disponível, horizontal. Uma Igreja que é sempre plural e é uma Igreja sempre em saída. E porque ela não é, de todo, um edifício monolítico, o projeto Portugal Católico preconiza
vasta comunidade de crentes que se comunica sem medo, nas suas diversas vozes e carismas, disponível para o diálogo por dentro e para fora. Trata-se, do ponto de vista técnico, de um projeto gigante e de uma complexa organização que ligam aqueles que estiveram na coordenação deste livro durante alguns meses. Uma viagem pelo universo artístico e cultural e religioso do nosso país. Ao todo, são 792 páginas, 204 textos de 190 autores, dos 20 aos 90 anos de idade, de diversos quadrantes de pensamento e intercalados por 3.000 fotos e gravuras. É sobretudo uma obra para ler, uma obra para ver e uma obra para se sentir, até pelo peso que ela tem. A prémio pesa 5 quilos, portanto temos sempre de ter cuidado e pensar 2 vezes antes de começar a pegar nesta obra. O essencial é que foram 9 meses de trabalho intenso, acreditem, dia e noite, sem parar. E como hão de compreender, esta obra não se faz com 2, 3 pessoas. Foi incansável a cooperação recebida por parte das dioceses deste país, das paróquias, ordens e congregações, instituições e movimentos, na facilitação de vídeos, logótipos, fotos, esclarecimentos, como hão de imaginar, a cada pedido nosso vinha logo de imediato uma resposta. E, portanto, esta obra não é nem de 2 diretores, nem de uma pequena equipa de investigadores. É uma obra do país inteiro e isso, para quem investiga, é absolutamente fantástico, porque nos sentimos fazendo parte de algo muito mais superior a nós próprios. E a cada uma destas instituições, movimentos, dioceses, paróquias, o nosso muito obrigado em nome de toda a equipa Portugal Católico. Fixemos agora no número 14. Os cabalistas dirão que é o número da compreensão, mas em contexto cristão, católico, representam as 14 etapas da Via Sacra ou as clássicas 14 obras de misericórdia. Pensamento, ação, espírito e corpo. 14 capítulos. A cada um deles corresponde uma interpelação à Igreja e, através da Igreja, uma interpelação ao mundo. Primeiro capítulo, a força dos fundamentos. O segundo, a beleza na diversidade. Estar no mundo. O esplendor do silêncio. Rezar, celebrar e peregrinar. Sexto capítulo, solidariedade integral. Abraçar as margens e as minorias. A fecundidade do pensamento e da comunicação. Inspirar a arte, fabricar património. Movimentos na história. Depois, o capítulo Empreender, Criar e Distribuir Riqueza. Universalizar a boa nova. Educar as novas e as velhas gerações. E último capítulo, Sementes do Futuro. Toda esta obra tinha um calendário apertado e em contra-relógio. O Papa Francisco veio a Portugal em maio e nós fomos ao Vaticano em setembro para oferecer o primeiro exemplar e único exemplar do Portugal Católico, a beleza da diversidade. Trata-se de facto do primeiro e único exemplar, mas obviamente com o mesmo conteúdo do que hoje se apresenta aqui. E na véspera deste encontro com o Papa, a obra foi apresentada no Salão Nobre do Instituto de Santo António dos Portugueses. Foi uma celebração, uma cerimónia muito simples, muito discreta, mas onde os portugueses residentes em Roma e diplomatas convidados puderam manusear esta obra, folheá-la, antes mesmo de ser entregue ao Papa. E a obra aqui está. Não é de todo, como já fomos dizendo em vários locais e em vários programas de televisão, uma obra apologética. Longe disso. Pode até ser vista como uma obra de fronteira, mas inegavelmente ela é uma obra que une a diversidade da Igreja e, obviamente, nisto assenta toda a beleza desta obra. E passamos a palavra a quem está na mesa, porque interessa de facto que outras leituras sobre esta obra sejam apresentadas. Desde logo, passamos a palavra ao nosso anfitrião. Sr. Cónigo José Paulo Leite de Abreu, eu peço desculpa, não vou conseguir dizer todas as suas funções, cargos e atributos. Era preciso mais 14 capítulos, pelo menos. Mas é mais do conhecido
Portanto, para além de diretor do Museu Pio XII, vigário-geral da Arquidiocese de Braga e de Almacém Catedral, entre tantas e tantas outras funções, e o nosso muito obrigada da forma como nos tem acolhido e apoiado todo este lançamento. Muito obrigada, a palavra é sua. Boa noite a todos. Permitam-me saúde do Sr. D. Jorge Ortiga, nosso arcebispo primário, Sr. D. Francisco Serra, nos dá também a alegria de estar aqui, certamente porque esta obra também toca na alma que o move, é um homem do lado da história e, naturalmente, o Portugal católico tem muito a ver com esta história, não apenas a história que nós vamos construindo, mas da qual fazemos parte. Quero também saudar todos os membros da mesa, começava pelo Dr. José Eduardo Franco, tem metido nestas trapalhadas, já não é a primeira. Nós fomos começando a contactá-lo lá longínquamente quando fizemos aí um congresso do Concílio de Trento. Depois era preciso fazer um livro aqui em Portugal sobre os lugares religiosos de Portugal, os lugares sagrados. E depois, pronto, vão surgir outras coisas. Agora, por último, foi este telefonema que me atrapalhou. Precisámos de um artigo para um livro que estamos a fazer em conjunto. Lá me explicaram o que é que se tratava, apaixonei-me pelo projeto, com muito gosto ouvia ele. E lá dei um pequeno contributo, frágil, foi possível, mas enfim, este livro é rico porque das fragilidades de muitos nasceu a substancialidade deste estudo, certamente será referência para o futuro. Queria também saudar o Dr. José Carlos Seabra Pereira, porque naturalmente estas obras aparecem porque alguém se põe à cabeça à testeira, lhes dá corpo e aguenta com o embate de todos os imprevistos, de todos os calendários, de todos os insucessos, de contactos, todas as correções, aquela existência para que vê lá o artigo que ainda não chegou, né? Tem que ver sempre quem corporiza este trabalho de sapo, permite que depois a obra apareça. Naturalmente vamos ter aqui a apresentação por duas figuras bem conhecidas da nossa praça, a Helena Vieira e o Dr. Manuel Pinto, e que também enriquecem este painel. Agradeço-lhes também, como anfitrião, terem aceito o convite e estarem cá no nosso meio. E naturalmente, quando fazemos as coisas, é pensar em quem vem ao nosso encontro e que nós acolhemos assim de coração rasgado e aberto com muito carinho. E, portanto, pela vossa presença, muito e muito obrigado. Não me cabe fazer a apresentação da obra, cabe-me apenas compará-la com uma coisa que eu gosto muito, que é o órgão tubos da sede de Braga. O órgão tubos, ou os órgãos, se quiserem, porque são dois, logo aí a diversidade, um de cada lado, tem à volta 4.000 tubos. Mas o interessante é que estes 4.000 tubos, cada um com o seu som, quando se põem a tocar em conjunto, dão melodias absolutamente deliciosas. E a riqueza não está em cada um dos tubos. Porventura até toca um bocado dissonante se funcionar sozinho. A harmonia está no conjunto dos tubos tocados. Depois, conforme o registro se puxa, também vai mudando a marcha, vai mudando o timbre. Mas aí está a riqueza e a beleza, tudo aquilo que ali acontece. Ainda há pouquinho, à mesa, eu dizia, às vezes quando se olha assim para a igreja, não é? A gente tem a tentação de pensar, são os coitaditos e tal, bom, aquele fez uma coisita, aquele tem uma casita, aquele tem mais este jeito para aquela coisa, ali tem um grupinho de coral, ali tem os... Mas quando a gente junta, bom, e a gente percebe que no pouquinho de muito está uma grande riqueza e nós conseguimos construir uma coisa muito bonita, temos um panorama fantástico e afinal não somos assim tão coitadinhos quanto isso. Se calhar não pelos nossos méritos, Deus também vai trabalhando a partir da nossa pequenez. E no somatório dos muitos grãos nasce uma espiga doirada e bonita. E, portanto, este Portugal católico, nas diferenças, na diversidade, falando das muitas teclas que compõem este órgão de tubos e os muitos registros que compõem, uns tocam mais forte, outros tocam mais branco, uns são mais agudos, outros são mais... É verdade isso tudo. Mas no somatório temos um coro alto, que é uma coisa muito bonita. Isto foi possível pela multiplicidade de contributos, porque a Igreja também é esta multiplicidade e diversidade. E, portanto, o desejo é que destes contributos todos que fomos dando, da maneira que possa ter aparecido, e apareceu de certeza, tem essa garantia, um instrumento de trabalho, de leitura, de compreensão do que somos, porque quando falamos da Igreja Portuguesa também estamos a falar certamente e muito daquilo que nós somos. Portanto, muito obrigado, espero que acolham bem a obra. Hoje muita gente tem medo ao frio, mas eu sei que isto tem efeitos multiplicadores e confio nesses efeitos multiplicadores, não se assustem. Isto tem efeitos multiplicadores, depois está na imprensa, depois está na net, depois está e portanto, se Deus quiser, isto vai alastrar. Mas vocês foram os garantes do sucesso da noite. Obrigado. Amém?
José Carlos Seabra Pereira, segundo dizia o Cónigo Zé Paulo, que foi insistindo, que estava à testeira, não é? Foi essa palavra que usou, para garantir que todos os artigos tivessem É verdade. Assim, Deus faz tudo muito bem feito, e assim penitência, nós estamos na quaresma, mas do que eu faço sofrer outros coordenadores de obras coletivas onde eu colaboro, e não sou relapso e com Tomás, na entrega do texto, mas sou um bocado retardatário, e agora vi quanto isso faz sofrer. Mas agora, o problema mais é, Sr. Jorge Pires, Sr. Reverendíssimo, Francisco Serra Coelho, Excelência Reverendíssima, Sr. Cónigo Sr. de Abreu, reverendos sacerdotes, caros colegas universitários, antes de mais, estes meus dois colegas que aceitaram hoje intervir, a quem eu já mobilizei para Fátima, o diretor do Secretariado da Pastoral da Cultura, a Vieira, a Manuel Pinto, outros colegas dos que estão presentes, na pessoa do Sr. Cónigo, mas também do Dr. Duque e outros, todos os coautores deste gigantesco livro, e minhas senhoras, meus senhores, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos em Cristo. A primeira reflexão que queria fazer, muito breve, é sobre a questão dos 14 capítulos e da analogia que aqui foi estabelecida com tanto impacto simbólico. Acho que podemos confessar, na verdade, José Eduardo, que no início nós não pensávamos que eram 14 capítulos. E, portanto, houve qualquer razão, alguma razão subliminar, talvez, que nos foi conduzindo a estruturar esta obra até chegarmos aos 14 capítulos e, portanto, até chegarmos a esta analogia tão importante pelo espírito cruzado que determina da via sacra e das obras de misericórdia. E que nos ajudou, desde logo, se nós tivéssemos algum equívoco, nós os que concebemos a obra e todos os nossos colaboradores mais chegados, e depois todos aqueles 100 e muitos, quase 200 coautores. Se tivéssemos algum equívoco sobre o título de Portugal Católico, que a alguns assustou, a outros intrigou, e que o Sr. Dom Manuel tratou logo num dos textos preambulares de analisar, dizia eu, que se tivéssemos algum equívoco, ele tinha-se desfeito. Efetivamente, sob esse espírito subliminar da via sacra e das obras de misericórdia, não se ergue aqui nenhuma torre triunfalista sob a bandeira de Portugal Católico. Mas também não se cabe nenhuma trincheira defensiva e inibida sob a bandeira de Portugal Católico. Faz-se apenas um gesto, um movimento de abertura e de reconhecimento da beleza na diversidade. Se o Sr. Dom Jorge permite, o Sr. Dom Francisco também, eu diria que, tal como na casa do Pai, aqui nesta obra terá muitas moradas. De facto, em verdade, quase 2 centenas de autores vindos de gerações diferentes, vindos de formações diferentes, com trajetos de vida muito distintos, com distintas orientações de pensamento e diria até com distintas sensibilidades espirituais, vieram congressar-se nesta visão de conjunto e dar o seu contributo fundamental para esse gesto de reconhecimento e de abertura à beleza na diversidade. Com essa matriz de pluralidade, foram-se concertando, nisso, numa visão de conjunto, todas essas perspectivas múltiplas, umas mais testemunhais, outras mais documentadas, todas interpretativas e valorativas, todas importantes e estimulantes para nós na sua autenticidade e na sua pertinência. No conjunto, o que resultou não foi uma prova de vida da Igreja Católica em estado de necessidade. Antes, pelo contrário, um reconhecimento, como disse, de muitas limitações, muitas carências, muitas dúvidas, mas também uma prova forte e estimulante de vitalidade fecunda. Quando chegamos ao fim do livro, creio que temos razões para pensar que, tal como ao longo da história, a comunidade dos crentes, que é a Igreja Católica, continua a viver num regime que, estamos aqui no Norte, pensaria em Teixeira de Pascoais, como ele chamava, de aurora anoitecida, mas também de noite alvorecente. É a nossa aurora anoitecida que se transforma em noite alvorecente,
que se prometem para o futuro, mas que nós temos e cumprimos nele acerca deste Portugal católico. O grande etnólogo Jorge Dias, quando refletiu, se interrogou sobre o que seriam os traços fundamentais da identidade do homem português, colocou com valor culminante a sua índole que ele lhe atribuía ao homem português, sonhador ativo. Sonhador ativo. De certo modo, esta foi a nossa forma de nos assumirmos como sonhadores ativos de signo cristão. E nem de propósito, vi uma imagem para nós sempre deslumbrante daquele momento em que entregámos nas mãos de Sua Santidade o exemplar único do Portugal católico. Pois, nem de propósito, antes de termos esse privilégio, o Papa tinha-nos ministrado uma grande catequese sobre o tema "Não tenham medo de sonhar". Foi a catequese desse dia, na Assembleia, na audiência geral do Papa. E não tenham medo de sonhar o quê? Não tenham medo de sonhar com a capacidade de se superarem, de se autossuperarem, do ponto de vista humano e do ponto de vista das características específicas da humanidade cristã. Não tenham medo de se superar, de sonhar, porque podem dar um contributo para um mundo menos indigno e menos distante da parousia. Essa já é a minha interpretação. Sem falsas modéstias, podemos dizer, Sr. Dom Jorge, Sr. Francisco e os amigos todos, que esta foi a nossa forma de nos assumirmos como sonhadores ativos e como cristãos que também querem ser ativos nessa ascensão de Portugal e do mundo para as mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. A pessoa a quem nós temos todos muito, não só a ideia da obra, mas a concretização desta obra. Foi a pessoa que atuou no aeroporto de Lisboa com a ideia e que depois percorreu muitos quilómetros deste país todo a bater às portas para arranjar mecenas e, sobretudo, pessoas que acreditassem nesta obra. A ele se deve o Sr. Eduardo Franco. Boa noite. Cumprimento e saúdo o Sr. Dom Jorge Ortiga, das Bispos Primários de Braga e das Estanhas. O Sr. Dom Serra Coelho, Sr. Bispo Auxiliar de Braga, o Sr. Cónigo José Leite Abreu, Secretário-Geral, cumprimento o meu estimado colega, diretor desta obra, Ligo, os senhores apresentadores da disponibilidade para apresentar a obra, os autores da obra aqui presentes, os fotógrafos, a equipa de investigação, todos aqueles que contribuíram de muitos modos para que esta obra se fizesse. Obrigado por todos os que quiseram aqui ocorrer, amigos, colegas, académicos, senhores padres da Diocese de Braga. Obrigado pela vossa presença. Somos poucos, mas estamos aqui numa sessão intimista, muito significativa, e é com muito gosto que estamos aqui nesta bela cidade de Braga, onde gostamos muito de estar e de vir, somos extraordinariamente acolhidos. Graças em especial ao Sr. Cónigo, que acolhe sempre com tanto carinho e atenção. Gostava de dizer só três ou quatro palavras, que depois os apresentadores vão explanar. Em primeiro lugar, esta obra pretende ser um contributo para conhecermos a Igreja de uma forma ampla da sua diversidade e unidade, tentando combater aquilo que é um dos grandes desafios da atualidade, que é o combate do conhecimento, o conhecimento abrangente, crítico, complexo, tentando superar aquilo que tem sido e que muitas vezes persiste, que é o conhecimento pela via dos estereótipos, o conhecimento fragmentário, o conhecimento simplificado. E quando se trata da Igreja, muitas vezes conhece mais a Igreja por estereótipos, por visões simplificadas, muitas vezes pelas más razões, apenas por um pequeno lado da realidade, e esquecemos da visão de conjunto. Quer os que estão dentro, quer os que estão fora, e mesmo os que estão dentro. Os
Talvez conhecem a sua paróquia, o seu movimento, a sua capela, mas não têm a visão de conjunto. Os que estão fora, e essa igreja, depois dos manuais pela Inquisição, pois a igreja foi só a Inquisição, ou os aspectos menos positivos. E hoje em dia, essa instituição que muitas vezes é tratada na praça pública só pelos aspectos negativos é a igreja. E é preciso superar essa visão fragmentada e estereotipada e contribuir para um conhecimento completo. Claro que dentro da igreja há muitas obras que favorecem esse conhecimento, mas lá fora, na praça pública, nem sempre isso acontece. E quisemos preparar uma obra ampla, multiparticipada, por pessoas de dentro e de fora da igreja e que nos ajudassem a compreender essa igreja na sua globalidade e dando essa visão de conjunto, mostrando aquilo que tem sido uma realidade da igreja nestes 2000 anos, que sob o influxo do Espírito se tornou uma instituição global, a instituição mais global de toda a história que se conhece, albergando no seu seio uma diversidade imensa de instituições, de movimentos, de ordens, de leis, de pequenos grupos, de grandes grupos, uma diversidade absolutamente extraordinária, que faz essa macro-instituição global que se recria em cada século, em cada contexto e que atualmente se continua a recriar. E essa capacidade de manter algumas instituições milenares e depois recriar outras em cada tempo para responder aos desafios de cada contexto do homem do presente e atender depois também aos anseios perante os horizontes do futuro, é um dos aspectos mais extraordinários da Igreja nestes 2000 anos, com os seus limites, com as suas grandezas, com a sua dimensão humana, mas procurando ao mesmo tempo superar essas dificuldades, esses limites, e é um dos aspectos absolutamente extraordinários que fazem, até do ponto de vista do estudo sociológico, das realidades mais extraordinárias que se podem estudar e compreender. Mas é marcada, esta obra permite subir à montanha, ou como da montanha, olhar a paisagem da igreja na sua amplidade, na sua amplitude, e olhar a sua diversidade multicolor, suscitada precisamente pelo Espírito, essa diversidade de carismas, como dizia São Paulo, de serviços, de modos de estar e de ser. Mas essa diversidade extraordinária procura uma unidade. Mas a diversidade de uma cruz procura a unidade. A cruz da diversidade é a cruz da Igreja, mas essa é mesmo a sua riqueza. Mas essa diversidade tem que ser marcada pela responsabilidade e pelo respeito. E hoje em dia, cada vez mais, em que a diversidade é cada vez mais evidente e cada vez mais falada, essa procura do respeito mútuo, essa procura do ecumenismo, em primeiro lugar, dentro da Igreja, também é um trabalho grande que é preciso fazer. E esta obra, eu acho que é um contributo, até um programa para caminhar nessa senda da unidade e da diversidade, dessa tensão histórica. Neste século XXI, em que precisamos de conhecer a diversidade da Igreja, a complexidade, para depois repensá-la e recriá-la também neste tempo, porque a cada tempo nós somos chamados quer atualizar a mensagem de Cristo, quer atualizar a Igreja para ela se adaptar e adequar aos tempos em que está. E, naturalmente, cada vez os tempos de adaptação são mais curtos, porque as mudanças são mais rápidas. Antigamente, podíamos demorar séculos a nos adaptar, mas hoje em dia não temos séculos, temos décadas, às vezes poucos anos. E, portanto, hoje só podemos nos adaptar, nos recriar, se nos conhecermos bem. E este é um pequeno contributo, uma gota d'água. É pesada, mas é uma gota d'água nesse grande oceano, que é a batalha do conhecimento que temos de trabalho. Um conhecimento crítico, esclarecido, que procuramos também cultivar, porque é pela via da cultura, do conhecimento, que a Igreja também se pode qualificar para se dizer a si própria e ao mundo. Para se dizer a si própria e ao mundo. Portanto, este é o nosso contributo. Agradecemos vivamente a todos os que colaboraram, à nossa equipa de investigação extraordinária, que hoje apresentou a obra, o Paulo Rocha e o Eugénio, que têm sido trabalhadores incansáveis nesta obra, e a vasta equipa que está envolvida, e tantos outros. Fomos mais de 200 de pessoas que trabalharam aqui intensivamente, desde os autores, fotógrafos e a equipa nuclear de investigação. Realmente foi um desafio extraordinário. E realmente sentimos que em Portugal, quando desafiamos e quando colocamos o ideal alto, mesmo que o tempo seja curto, a nossa vontade portuguesa é imensa. E realmente tivemos por referência a obra francesa que nos maravilhou,
e que é La France Catholique em 2015, e 200 e tal páginas, e já achámos extraordinária, e nós em muito menos tempo conseguimos fazer quase 1000 páginas, uma obra muito mais complexa e com um pequeno exército de autores altamente qualificados. Esta obra também tem uma característica que nunca não se tem referido e que gostava de destacar. Esta obra também vai ficar na história, porque cada texto tem a assinatura manuscrita de cada um dos autores. Nenhum dos autores deixou por ali a sua assinatura, vai deixar a sua marca na história. E alguns estão cá, o Sr. Padre, que eu fui à casa dele, num dia de chuvoso, buscar a sua assinatura, que me acolheu na sua casa, que muito agradeço, lá em Ganda do Castelo. Portanto, isto também é uma marca distintiva, pessoal, desta obra que a faz única. Obrigado a todos, obrigado pela vossa presença e espero que possam desfrutar desta obra e conhecerem a realidade extraordinária que é a Igreja. Então, cada vez que ele apresenta a obra, apresenta de forma diferente, porque parece que estamos a falar de um livro. Enfim, é a riqueza desta diversidade. Não é? A gente vai ouvindo várias apresentações e nestas apresentações temos também a oportunidade de enriquecer aquele tal poliedro das opiniões acerca do Portugal Católico pelos apresentadores que aceitam amavelmente fazer a sua apreciação crítica deste pesado livro. Por isso agradecemos a quem hoje aqui em Braga faz esta apresentação para nós. Dou a palavra agora à professora doutora Maria Helena Vieira. Bem, muito obrigada a todos, então, neste professor da mesa, e agradecer o convite não só para escrever um texto para o livro, mas também para a apresentação. Agradeço particularmente ao Dr. Sérgio pelo convite inicial e também à Eugênia agora a apresentação. Muito me honra, mas também muito responsabiliza e que sempre com extrema humildade. Vou pedir para vocês, peço a vossa paciência. Eu procurei encontrar um pequeno fio condutor na leitura que fiz da obra e procurei fazê-lo em 10 minutos, aproximadamente. A leitura que eu fiz da obra passou um pouco pela própria experiência que tive a partir do convite que me fizeram para escrever o texto. Como professora de música e de didática da música, o convite inicial foi no sentido de procurar fazer uma leitura de qual era o papel da Igreja e do catolicismo na música e no ensino da música. Apesar de eu vir da performance e ter algum trabalho também na musicologia, a minha área é mais o ensino e a pedagogia, e interessou-me mais do que falar de compositores católicos ou de obras católicas, que felizmente também temos outros autores aqui a falar desse assunto, como o professor Ribeira Néria, o professor José Carlos Miranda. Interessou-me dar uma visão talvez mais institucional do que será o papel da Igreja Católica no ensino. E esta opção não foi apenas pela minha formação e pela minha leitura, mas também como cristã e como católica, curiosamente. Assumi a posição talvez um bocadinho com um certo rigor. Isto foi um desafio que me fez pensar. Tenho bastantes coisas sobre o que é ser português, as obras de Manuel Clemente, para lá dos outros povos aqui já mencionados. Realmente, o que é ser o Portugal católico? Os prefácios são muito interessantes sobre isso. O prefácio de Manuel Clemente, do professor Guilherme Moreira, do próprio Presidente da República, que recomendo a leitura. Mas realmente pensei, há uma música católica? Há alguma ação humana verdadeiramente católica? Uma peça porque se chama Requiem é católica? Ou o compositor porque se diz católico é católico? E esse desafio que surgiu à escrita do meu próprio texto e que optei por uma abordagem institucional de ver como surgiram as instituições que propiciaram o surgimento de obras católicas, de compositores católicos, e pode-se dizer que sem a Igreja Católica não havia música a florescer em Portugal como houve, nem em termos de composição, nem em termos de escolas, nem das escolas monásticas, dos conservatórios, das academias, das escolas profissionais, tudo teve dentro da Igreja Católica. Mas depois, realmente, como católica e como cristã, e o espírito. Eu posso escrever um requiem e não ser crente, assim como posso escrever um livro e não ser crente.
Portanto, uma vez que me envolvi no livro pela própria escrita, toda a minha leitura se calhar passou um bocadinho por essa busca de atenção entre o que é o catolicismo materializado, cristalizado, real, no sentido de igreja, e o que é o catolicismo como reino de Deus. A diferença entre igreja e reino. E então, de facto, acho que todos podemos encontrar aqui, e recomendo a leitura imensa, desde textos sobre, por exemplo, do professor Adriano Moreira, sobre o poder da palavra, contra a palavra do poder, ou do Padre Murjão sobre o dizer e o agir dos bispos, ou seja, descrições institucionais da materialização cristalizada do que é ser católico, e ao mesmo tempo outros textos, encontrei estes dois grandes grupos, para lá dos 14 capítulos, outros textos mais voltados para o lado do reino, que está contido na Igreja, a Igreja e o reino. Mas uns mais focados no historicismo, na materialidade, e outros mais voltados para a abertura, para a arte, para o espírito, para o silêncio, há um capítulo dedicado ao silêncio, não é? Com textos sobre retiros espirituais de Padre Vasco Pinto Magalhães, a música de Ramquial e o papel do silêncio na sua música, e o capítulo chama-se, de forma muito bonita, Esplendor do Silêncio. Não é? Portanto, eu encontrei esta leitura de tensão entre um catolicismo reprodutor, no bom sentido, que preserva toda uma tradição que é nossa e da qual nos podemos orgulhar, e que, ao pegarmos neste livro, que é mais uma realidade material e materializada, enchemos de orgulho desse acumular de fragilidades, que o Sr. Dom Luís mencionava, que são fragilidades fortes na sua junção, não é? Diz que um pau se parte facilmente, mas quando estão todos unidos não há quem os quebre. É? E essa é a beleza deste livro. E, portanto, chamou-me muita atenção, e já tenho 3 minutos, chamou-me muita atenção como é que num livro se consegue condensar, fugir àquilo que eu acho que hoje na sociedade hoje em dia temos muito presente e de uma forma muito agressiva, que é uma bidimensionalidade, que eu achei que é a ratoeira da bidimensionalidade. Não é? Para um cristão há uma tridimensionalidade de referência trinitária e que nós respiramos neste livro. Não sentimos tanto o católico e o ateu, o judeu e o cristão, ou como estava a dizer o Dr. Eduardo Franco, não é? O dentro e o fora. Nós sentimos que quem está dentro às vezes também está um bocadinho fora. E quem está fora às vezes já está um bocadinho dentro. E essa leitura, eu senti muito uma visão, uma ótica paulina, não é? E como também já foi aqui dito, não consegui deixar de pensar a todo momento na passagem em que São Paulo diz, não é? A diversidade dos carismas, não é? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E isto fez-me pensar realmente, não são poucas as passagens em que São Paulo diz tudo em todos. Na carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, para que Deus seja tudo em todos. Não é pedir pouco. Não é? Só um homem que realmente passou de uma conversão de uma vida muito diferente da que teve depois e fica absolutamente louco de paixão por Deus e percebe que realmente nós queridos tudo em todos. Não quer dizer que Deus esteja em tudo, mas tudo em todos, não é? Não consigo dizer muito mais sobre este livro, a não ser que recomendo a sua leitura, como aqui já foi dito, que alguns encontrarão ecos que lhes dizem mais nessa perspectiva historicista, mas na perspectiva da abertura e do reino que esperamos e de um cristão que pensa no futuro, porque de uma sociedade psicologizante, eu creio que já estamos todos um pouco saturados, não é? De nos estarmos a condicionar ao passado, quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual, tudo nos é predito. Vai ser assim porque foi assim, vai ser assim porque foi assim, a nível individual e a nível coletivo. Para um cristão, isso não é verdade. Este livro mostra isso. Não há pré-determinismos, porque temos uma visão tridimensional, trinitária. Ela está aqui presente, com todas as fragilidades que nós temos, mas também Pedro foi a primeira pedra, não é?
boa noite a todos, Sr. D. Jorge, boa noite. É um prazer estar aqui. Queria começar por agradecer o convite. Devo dizer que foi um convite, perdão a expressão, à má fila, porque foi muito em cima da hora. Nós que nos habituámos a debater teses por aqui e por lá, se há coisa que me irrita solenemente é não poder ler a tese antes de ir discutir. E acontece que este volume é de tal maneira desafiante do ponto de vista do tempo que requer para ser lido, que eu tenho que dizer, não posso estar aqui a mentir, que não li nem de longe a maior parte deste livro. De resto, eu até me atrevi a desafiar alguém que já o tenha lido, porque isto demora muito tempo, nem numas férias inteiras eu julgo que se digere. Mas isto para dizer que eu vou dar algumas notas de algumas leituras, de alguns apontamentos, mais nada do que isso. Eventualmente, colocando aqui um outro ponto que me parece interessante, mesmo procurando refletir sobre algumas coisas que têm sido ditas já sobre o livro, que acho interessantes do ponto de vista da vida da Igreja e do papel da Igreja na nossa sociedade. Mas não queria começar naturalmente sem agradecer muito a todos aqueles que fizeram isto possível. Acho de facto notável o trabalho que foi feito e, obviamente, desde logo aos diretores, mas também aos coordenadores setoriais, que eu percebi que havia uma organização montada por trás, aos editores, aos beneméritos que apoiaram e, naturalmente, aos autores. De facto, é uma equipa incrível, é quase, sobretudo tendo em conta o tempo em que isto foi feito, eu acho que é quase um milagre aparecer um livro com esta qualidade. Por outro lado, uma coisa que eu notei foi que é uma obra que nos consegue surpreender pela positiva, naturalmente, mas numa série de aspectos. Em primeiro lugar, obviamente, pela vastidão das temáticas que aborda. Em segundo lugar, pelo equilíbrio que o conjunto tem e apresenta. Há de facto um equilíbrio entre as várias... ou seja, nós, se nos pusermos a olhar com algum distanciamento para este índice, é difícil encontrarmos alguma área que seja pilar da nossa experiência cristã e, digamos, do pensamento e da ação que não esteja aqui contemplado. Eu não consegui ter tempo para verificar uma outra questão que tinha, por exemplo, sobre os movimentos católicos operários e a importância que eles têm tido na sociedade portuguesa, mas penso que está também, eu não pude ler, não é? Como disse, portanto, não quis fiar apenas nos títulos dos capítulos, mas de qualquer maneira é de facto, digamos, parecendo que era uma obra extraordinariamente completa. Por outro lado, a pluralidade das vozes, que já foi aqui também anotada. Já agora permitia-me fazer esta nota crítica, muito poucas mulheres são quase insignificantes no conjunto dos autores, embora o número não signifique muitas vezes muita coisa, ou seja, é preciso ver depois a qualidade dos muitos homens e das poucas mulheres, não é? Mas de qualquer maneira é uma nota, e já agora muitos lisboetas e poucos fora de Lisboa. E, Foram lá para mas nós já conhecemos o nosso país também, mas de qualquer maneira também surpreendente pela riqueza. Alguns que vêm a Lisboa e, por exemplo, são da Madeira. Claro. Para mim foi também surpreendente pela riqueza e pela qualidade estética e também pela qualidade das ilustrações. Eu acho que este livro, digamos, permite uma leitura que seja apenas circular pelas imagens, quem o quiser fazer, não é? E aprende muito só com as imagens, ou, eu diria um pouco mais, também pelos textos, pelos incisos, pelas caixas de ilustração, pelos gráficos, enfim, por uma série de outros elementos extratextuais no sentido tradicional do termo, que eu acho que valorizam muito este trabalho. Pois, obviamente, eu não posso deixar de pretender a envergadura deste empreendimento e, sobretudo, porque ele também me deixou este desafio de não poder ler
e de me reduzir ao meu lugar, que é um lugar ainda, digamos, de um aprendiz que quer estudar isto, quer ler com muita atenção, porque há aqui muito... Eu penso que é uma obra que vai ser ela própria motivo de outras obras, porque ela suscita cruzamentos, interrogações, análise de conjunto, que creio que provavelmente vão ser feitos no futuro. Gostava também de dizer alguma coisa sobre o título. É evidente que o título pode ser mal interpretado. Nós sabemos que há uma carga semântica, há uma ressonância histórica extraordinária à volta deste título. Porque ele remete para um tempo outro, que não é o nosso tempo, que não pode ser o nosso tempo. Mas ele é perigoso apenas para quem fizer nos jornais, que se limita a ler os títulos e pensa que deduz o que está no conteúdo apenas por ler os títulos. Porque, infelizmente, nós sabemos que às vezes os títulos não correspondem completamente, pelo menos, ao que vem depois no corpo das notícias. Portanto, o título suscita essas ressonâncias, mas eu penso, e li também, a consciência que os autores e que os diretores tiveram destas dúvidas e o modo claro de procuraram desconstruir esses argumentos, não é? De que podíamos estar aqui perante uma operação, digamos, integrista, restauracionista, triunfalista, digamos assim, a procurar, digamos assim, encontrar um momento azado para... Não, eu penso que há aqui até uma atitude de humildade, de colocar-nos diante da sociedade, mas também diante de nós próprios. Eu acho que isto é de um valor enorme. A mim ficou-me, curiosamente, eu já vi várias imagens sobre este livro. Um quadro. A mim ficou uma ideia de quando nós subimos ao monte que está sobranceiro à terra onde vivemos e começamos a ver uma paisagem. E começamos a ver o lugar onde nós estávamos, na paisagem, habitámos num sítio, não é? A relação desse lugar com os outros lugares da paisagem que nós estamos a ver. E esta obra, de alguma forma, nos dá um quadro, uma paisagem, onde nós próprios estamos nela. Ou seja, não é uma paisagem exterior a nós, mas é a nossa paisagem e nós precisamos de subir ao monte para ver o conjunto, digamos, para ver o nosso lugar e a relação do nosso lugar com outros lugares. Portanto, essa foi a experiência que eu fiz, digamos assim, do pouco que li até agora. Mas o título tem também um subtítulo. E este subtítulo é crucial. E, de facto, a diversidade de que se fala no subtítulo não é apenas na diversidade das vozes. É também, portanto, é uma diversidade de olhares, uma diversidade de olhares que vai ao ponto de inscrever, digamos assim, na reflexão sobre nós próprios, o olhar do outro, o olhar de outros, e nomeadamente de outras confissões religiosas. E é também uma riqueza e uma variedade e uma diversidade e uma beleza na diversidade que advém do recurso a diferentes géneros de escrita e a diferentes linguagens. O ensaio, os gráficos, as caixas de destaque, o jogo das fotos e das fotos com o texto, etc. Eu já agora gostava de propor uma ideia que é interpretar o sentido e o alcance desta diversidade. Porquê? Porque os autores dão-nos, abrem-nos, fazem uma opção clara por se abrirem à diversidade e por nos abrirem à diversidade. Ela permite, como dizia, se diz no livro, e a Helena lembrava há pouco, que na casa do pai há muitas moradas, não é? E é curioso que, fora do espaço eclesial, nem sempre se vê esta diversidade. Há uma tendência brutal para nos verem como se nós fôssemos um monolítico, digamos, um monolito, não é? Um calhau que é homogéneo, que não tem diversidade. Digamos assim, porquê? Se calhar este porquê tem responsabilidades de vários lados, incluindo do nosso. Nós, se calhar, também não sabemos mostrar essa diversidade.
E é por isso que eu acho que esta obra também é fundamental, digamos, ao apostar na diversidade, ela está-nos a apresentar aos outros e mais, nós muitas vezes, nós próprios no interior da comunidade eclesial, temos dificuldade em aceitar essa mesma diversidade. Nós gostávamos que todos fossem como nós próprios somos. Não é? Ora, eu penso, portanto, que há aqui uma pedagogia da diversidade, e não apenas uma diversidade. Há uma pedagogia perante a sociedade, mostrando-nos na diversidade que somos, e há uma pedagogia dessa diversidade face a nós próprios, mostrando que há um valor em sermos diversos, sendo fiéis ao mesmo Cristo, ao mesmo Deus. Essa fidelidade é vivida numa experiência de diversidade que, ao resto, o Papa Francisco tanto tem valorizado. Por outro lado, eu creio que esta obra permite um conhecimento de nós próprios, e sem conhecimento de nós próprios, nós dificilmente podemos dialogar bem com os outros. Sem nos conhecermos bem, sem valorizarmos aquilo que somos, dificilmente o diálogo pode ser produtivo. Porque no diálogo nós escutamos, nós reconhecemos e conhecemos, mas ao mesmo tempo, digamos, nós damos também, precisamos de dar aquilo que é nosso. E aquilo que é nosso é também construído na diferença que este livro propõe. Isto para mim é importante por causa digamos assim, do papel da Igreja na sociedade, no diálogo com outras confissões religiosas, no diálogo com os não crentes, que aliás é o tema de um dos capítulos e assinado por um barcarense, no diálogo com muitos outros irmãos nossos que, sem filiação clubística, sem filiação confessional, buscam sentido para a vida, procuram aquilo que os transcende, andam à procura de um Deus desconhecido, podemos falar assim. Ora, até por isso, nós precisamos de refletir sobre aquilo que somos na nossa variedade. E é por isso também que me alegra muito de saber que este é o primeiro volume de uma obra mais vasta, de uma obra do Portugal religioso, nas suas várias expressões, nas glosas que este religioso pode ter. Acho muito importante isso e acho que o país vai beneficiar imenso dessa empresa e oxalá que haja condições, recursos e energias para o fazer. Finalizo dizendo que vejo também este livro como uma espécie de mapeamento de nós próprios. Os mapas são guias, são, digamos assim, tal como nós vemos diretamente a paisagem, o mapa é uma representação da paisagem, do território. Ora, nós precisamos desses mapeamentos para de novo nos situarmos e para de novo vermos o outro. E é neste jogo que eu vejo também uma grande riqueza deste trabalho. Muito obrigado. Eu tinha prometido, até em público, num post que pus no Facebook, quando vi este Bom Jesus, este Sameiro arder, naquele domingo terrível, prometi e escrevi que este Natal iria oferecer aos meus amigos, aos meus familiares, árvores. Se calhar vou meter alguns livros destes também, apesar de eles deitarem árvores abaixo, ganham árvores abaixo. Mas talvez neste Natal valha a pena oferecer alguns destes livros também. Muito obrigado. Esta apreciação da obra do Sol Católico e nos meteu já para debates que podem surgir, não é? Em diferentes configurações, mas com muitos temas que já aqui lançou para serem debatidos. E há também uma característica que todo este projeto teve, e que pessoalmente também acho que é de referir e de valorizar, que é o facto de ter surgido, estar a ser coordenado por alguém que é da Universidade Aberta, o Centro de Estudos da Universidade Aberta, e o diretor de Secretariado Nacional da Cultura, mas essencialmente iniciativa laical, de grupos de investigadores, diria, da sociedade civil, quase nasce o livro da sociedade civil, e com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa. Normalmente as coisas estão ao contrário, não é? Nascem de cima para baixo, este nasceu de baixo para cima, e todo este projeto
que também acho que é de valorizar. Sobretudo valorizar esse apoio que a Conferência Episcopal Portuguesa sempre deu. Todos os bispos, creio eu, deram a este projeto, e prova disso também é a presença aqui do Sr. Jorge Ortiga na apresentação desta obra. Por isso, temos uma... A todos e a cada um, e peço desculpa por não estar a referir números concretos, e apenas 3 ou 4 pensamentos, também está o jeito de encerrar, depois de tanta coisa maravilhosa que já foi dita. Eu creio que quando olharmos um pouco para a vida humana, nós podemos sintetizá-la. Esta vida humana decorre através de 2 vertentes. Há a vertente material e a vertente espiritual. Isto para quem acredita e mesmo para quem não acredita. A vertente material pode efetivamente ser vista, pode ser palpada, pode ser elencada em termos de estatística, passar para o livro. A vertente espiritual, ela é invisível e não se pode efetivamente registar. Olhando para esta obra, podemos correr o risco de que o importante é a vertente material, por aquilo que se vê, por aquilo que se fala. Mas eu creio que é fundamental também sublinhar que tudo parte de dentro, da interioridade. E hoje, mais do que nunca, esta obra é resultado de uma vivência da fé dos portugueses ao longo dos tempos e também na atualidade. E sem esta interioridade é impossível chegar a uma obra como esta. Quando pensava um pouco nisto, vinha-me à mente aquilo que o Papa dizia, noutra dimensão, mas a propósito disto mesmo. A Igreja não é uma ONG. E quando se fala numa ONG, pensa-se na vertente social, mas podemos pensar na parte patrimonial ou na parte cultural. A Igreja é este prolongamento de um Cristo como Filho de Deus e um homem empenhado na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Tudo parte, efetivamente, de Cristo. A partir daqui, eu creio que esta obra é uma obra de longo alcance e que, naturalmente, que deve chegar a muitos lugares e a muitas pessoas. Pensava para mim, com todos verificados, não é um livro de mesinha de cabeceira, não é um livro de praia, mas eu acho que deve ser um livro de secretária. E secretária, em primeiro lugar, para os sacerdotes. Os sacerdotes, e se quisermos também, para aqueles com os quais, de modo errado, nós confundimos a Igreja. Sacerdotes, religiosas, para que, efetivamente, eles vendo esta obra maravilhosa, se apaixonem pela beleza desta mesma diversidade. E hoje nós necessitamos, não é no sentido de excluir ou de continuar a dar, digamos, uma preferência, mas eu creio que os sacerdotes necessitam precisamente se encontrar com esta descoberta da beleza que a Igreja encerra junto de si, para que possam também eles transparecer e anunciar a beleza de Cristo. Mas é também um livro de secretária para o mundo universitário, para quem lida com a ciência, com a arte, com a cultura, para que efetivamente vejam que a Igreja realizou essa cultura e essa ciência e tantos outros aspectos de arte e por aí fora, e que hoje continua a fazê-lo, e que a Igreja também poderá ter uma palavra a dizer para que efetivamente a cultura que hoje se faz, a ciência que hoje se realiza, a arte, a música e por aí fora, também pode receber algo dessa mesma Igreja. E parece-me também, e que a parte um pouco de ousadia da minha parte, não é? Mas também é um livro de secretária para os políticos e para os partidos. Num tempo de tantos fundamentalismos, e em Portugal estes fundamentalismos começam também a existir, e se quisermos também de populismos, é necessário que naturalmente alguém seja capaz de ler e se apaixonar pela verdade. A conclusão, fala aqui que podia-se pensar que o tempo do anti já passou, mas que hoje se refere muitas vezes ao antissemitismo, ao anti-islamismo e por aí fora. Refere-se na conclusão que parece que na sociedade moderna também está surgindo um anticatolicismo. Não é meu. Eu trouxe para aqui este livro, não é meu, porque eu ficou em casa e era para ler, mas fica esta ideia. Um anticatolicismo. De uma maneira clara, ou de uma maneira mais ou menos oculta, que é certo que nós nos verificamos. E importa também reagir, importa sublinhar o contrário. Porque, na verdade, e então agora aqui peço licença para ler, aquilo que o nosso Presidente da República escreve no prefácio. Porque eu acho que é, de facto, muito interessante. Em primeiro lugar, quando ele diz, não há Portugal sem cristianismo. Assim foi desde os primórdios da nacionalidade.
Eu creio que esta é a grande conclusão deste livro. Na sua globalidade, não há Portugal sem cristianismo. Querer ignorar isto, com certeza, é colocar-se à margem da própria verdade. Mas se não há Portugal sem cristianismo, continua o nosso Presidente da República, embora um pouco mais à frente, dizendo: mas neste Portugal universalista, cá dentro e lá fora, os católicos continuam a desempenhar um papel importante na escola, na saúde, na solidariedade social, na cultura, na ciência, na tecnologia. Individualmente ou com frequência, em grupo, com muitos outros portugueses. Se subscrevo a primeira assinatura, a primeira afirmação, não há Portugal sem cristianismo, aqui, nestas palavras do nosso Presidente, já vejo uma interpelação para os nossos católicos. Porque, na verdade, esta presença dos católicos na escola, na saúde, na solidariedade, na cultura, na ciência, na tecnologia, eu creio que este livro poderá vir despertar muitas consciências. Esta é a minha impressão e seria também o meu desejo, que este livro viesse, efetivamente, despertar muitas consciências adormecidas dos nossos católicos que estão em tantos outros lugares e em tantas outras experiências e que o deveriam fazer de uma maneira clara, assim como também de uma maneira eloquente. E é por isso que também, peço também desculpa por isso, que na conclusão, e eu terminaria também com isto, diz-se: esta obra que agora se conclui, são as últimas palavras, é, pois, um contributo para situar o catolicismo português neste tempo, neste presente, com todas as possibilidades, vicissitudes e desafios que ele apresenta à Igreja, e aos quais a mesma Igreja está a responder através do seu esforço histórico e do seu dever renovado de estar sempre atenta aos sinais dos tempos, agindo inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, este livro, assim se diz, é este desafio para que, na verdade, este contributo do português, do nosso catolicismo português, continue naturalmente a acontecer e que deve continuar a acontecer. Creio que não poderá ser apenas um livro de história, mas é um livro de história para o futuro. E esta perspectiva me parece que é muito importante. À medida que vamos lendo, sentimos esta inquietação, esta vontade de muito mais a realizar por cada um de nós. Esta é um pouco, digamos, a minha leitura sintética, este Portugal com o cristianismo, mas este desafio para que os cristãos estejam presentes nas mais variadas áreas e continua hoje a fazer história. A Igreja não pode gloriar só da história feita, mas naquela que falta fazer. Este é o meu desafio e a minha proposta e o meu desejo. E brincando um pouco, acho que a qualidade está garantida deste mesmo livro, porque começa com a fotografia da Sede Braga e termina com a fotografia da Senhora do São Mendes. Mas muito obrigado também por esses desafios que nos apresentou a partir deste livro. Nós, nestas apresentações, gostamos sempre de pontuar, de facto, com expressões artísticas, nomeadamente com música, e vamos ter a oportunidade de ouvir agora o artista Lírio Alves, que, com a música que nos vai apresentar, nos encerrarmos esta sessão. Ainda cá voltaremos, porque temos mais um bocadinhos finais para deixar. Bem, vou interpretar como português, como católico, o prelúdio da segunda suíte de Bach.
segue-se um Porto de Honra. Muito obrigada, Sr. Cónigo, por nos brindar também com este momento especial de convívio que segue já a seguir. Agradeço também a todos e, como disse há pouco o professor Manuel Pinto, este livro não é uma porta fechada, ela está escancarada, é uma porta aberta, nomeadamente a abertura a esses outros projetos do Portugal religioso, de outras expressões e que, por certo, podem nascer a partir da experiência que foi construir esta diversidade. Como dizia Eugénia, vamos celebrar a diversidade também no Porto de Honra, agora que Porto, Verde, Oxá, enfim, acho que há uma diversidade de ofertas também. Muito obrigado.